casa da sogra ou a casa assombrada da sogra. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana. Comecei escrevendo a minha história de forma clássica. Gostaria de registrar que admiro demais o seu talento e adoro o seu canal. Muito obrigada. Que Deus abençoe você e sua linda família sempre. Confesso que quando descobri seu canal, eu criei uma relação de codependência com ele. Não consigo parar de ouvir suas narrações. Você é fantástica. Muito obrigada. Os nomes das pessoas que fazem parte do relato foram trocados, então pode ler despreocupada. Muito obrigada. Vamos lá. Ana, eu sou do interior. Conheci meu ex-marido, o fulano, que morava na capital. Era uma família de orientais e eu descendente de alemães. Engravidei quando namorávamos ainda. Optei por continuar morando na minha cidade até o nascimento da nossa filha, e assim foi. Quando minha filha nasceu, em 2000, me mudei para a capital quando ela tinha 6 meses e fui morar na casa da minha sogra, que na ocasião estava trabalhando no Japão. Morei sozinha lá por uns 6 meses, já que por conveniência o fulano ficava na casa do meu sogro durante a semana, pois trabalhavam no mesmo lugar, e vinha ficar comigo somente fim de semana. Em um almoço de família, uma prima dele, uma vez, me perguntou se eu não tinha medo de morar sozinha na casa. E eu, sem entender, perguntei por que eu teria medo. E ela me disse, porque a Batian, que é a Batian do fulano tirou a própria vida dentro da casa. Eu fiquei brava e perguntei para o fulano por que ele não me contou sobre isso. E ele respondeu que era um assunto pesado para ele. E só então ele me revelou que também já tinha tentado contra a própria vida. E ao ouvir a história, concluí que ele está vivo hoje por um milagre de Deus. Ele contou que não estava num período muito legal e encontrou os remédios que a avó usou para fazer o que fez e que tomou a caixa toda. E quando já estava grogue, ligou para um amigo que morava na rua de baixo e disse: "Cara, obrigado por tudo e me desculpe alguma coisa." O amigo notou que a voz dele estava mole, mas achou que ele estivesse bêbado e só respondeu: "Fica tranquilo, fulano, eu tô aqui para isso." E desligou o telefone. No mesmo momento, a irmã do amigo dele, que estava dormindo no sofá, acordou e perguntou: "Quem era no telefone?" E ele respondeu: "Era o fulano." Então ela disse: "Sobe lá agora que ele está precisando de você." Então ele subiu na casa da minha sogra e quando chegou, o fulano já estava inconsciente e tiveram que arrombar a porta para tirar ele de lá. Ele foi levado para o hospital e conseguiram salvar a vida dele. Esse fato aconteceu um ano antes da gente se conhecer e começar a namorar. Continuei morando na casa sozinha por quase 2 anos. Minha sogra voltou para o Brasil nesse meio tempo e voltou de novo para o Japão. E só então o fulano veio morar definitivamente comigo na casa dela. Ana, quando finalmente fomos morar juntos e a nossa vida ficou muito pesada. Discutíamos por nada. Todo dia a gente brigava. E somos pessoas bem tranquilas. Então eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Até que um dia eu sonhei que tinha uma espécie de bicho preto que corria pela casa, um pouco acima do chão, e se escondia atrás de uma pequena estátua de uma santa que a minha sogra tinha em cima da porta. Eu fiquei sem entender o que significava aquilo. Conversei com a minha mãe a respeito e ela disse assim: "Quebre essa santa." E eu respondi: "Eu não posso fazer isso, mãe, é da minha sogra." Até que pouco tempo depois, mandamos pintar a casa. E o pintor acabou derrubando e quebrando a santa. E Ana, nossas brigas cessaram e tudo voltou ao normal. Eu não sei dizer o que era aquilo. Às vezes penso que poderia até ser um trabalho da minha sogra, já que ela não aceitava muito bem o fato do filho dela ter casado com uma brasileira. Como se ele não fosse brasileiro também, né? Sei que ela gostava de fazer trabalhos para o meu sogro. Eles eram separados. E durante a estada dela no Brasil, às vezes ela virava para mim do nada e falava: "Não vejo a hora do meu filho largar de você e voltar para mim." Oi?
Eu era nova, sabe? Não sabia nem como agir, não sabia nem como reagir a isso. Minha educação sempre foi que o respeito ao dono da casa tinha que ficar acima de qualquer coisa. Então eu nunca respondi. Afinal, eu morava ali de favor, né? Uma coisa que acontecia de forma muito recorrente ali era eu acordar de madrugada, com a sensação que tinha alguém me olhando em pé ao lado da cama. Guardem essa informação. A casa da minha sogra foi construída num terreno decaído, nível da rua para baixo. Era um sobrado, que tinha como se fosse o térreo. Uma parte ficava para baixo, que era uma espécie de porão, e a parte de cima, que era uma churrasqueira. Meu quarto ficava na parte de baixo da casa, e uma vez, ao levantar para tomar água, eu ouvi vozes dizendo: ela vem vindo, ela vem vindo. Achei até que a minha sogra tivesse recebido algum crush escondido. Eu tinha mania de andar pela casa no escuro. Continuei subindo as escadas, fui para a cozinha e, na volta, de curiosa, dei uma espiada no quarto da sogra, que estava com a porta aberta. Mas ela estava dormindo profundamente. Fiquei cismada, mas vida que segue. Em outra ocasião, que me levantei de madrugada, escutei passos pela casa. E ao acender a luz do corredor que ia para a cozinha, eu vi na parede 2 sombras passando por detrás de mim. A partir daí, nunca mais levantei de madrugada. Uma noite, estava dormindo na minha cama quando uma garotinha, que devia ter uns 6 anos, entrou no meu quarto e me acordou. Eu sentei na cama e me via dormindo. Foi uma sensação bem estranha. Então ela começou a falar. Sabe, tia, quando eu era criança, o meu corpo era cheio de ondinha. Ou seja, ela era gordinha. Um dia eu estava tomando banho, meu pai chegou por trás de mim com um fio e passou no meu pescoço e apertou. Ana, eu consegui ver o pescoço dela. Não, eu consegui ver o corpo dela no chão do banheiro. Eu tomei um susto e acordei. Comentei sobre isso com a minha cunhada e ela contou para minha sogra, que estava no Japão. Minha sogra ligou e disse para eu levar umas balas na Igreja das Almas, que fica na Liberdade. Como eu ia passar uns dias na casa de uma amiga no interior, acabei não conseguindo levar as balas. Fui para casa da minha amiga. Chegando lá, ela comentou sobre uma cartomante que ela tinha ido, que era muito boa. Essa cartomante era muito boa e tal. E eu adoro esses assuntos, né? E eu quis ir também. Contei essa história para a cartomante e sobre a orientação da minha sogra de levar as balas na igreja. Nessa hora, a vela que estava acesa se apagou e ela me disse: minha filha, não faça isso. Essa alma está perdida por conta do que aconteceu e ela está querendo se aproximar de você, pois ela quer uma mãe. Eu ouvi os conselhos da cartomante e não fui levar as balas. Tempos depois, chamamos uns amigos em casa para uma noite de pôquer. A esposa de um deles estava grávida e, como a jogatina ia madrugada dentro, ela me pediu para dormir no meu quarto. Eu fui lá, arrumei a cama, deixei ela dormindo e voltei para o jogo. Passaram-se umas 3 horas e fui acordá-la. Enquanto se arrumava para ir embora, ela me disse: nossa, fulana, aconteceu algo estranho. Eu estava aqui dormindo e entrou uma menininha no quarto e perguntou se eu podia ser a mãe dela. Eu fiquei chocada e perguntei: como era essa menina? Quando ela começou a descrever, eu não acreditei, pois era a mesma menina. Eu não sei de onde ela surgiu, visto que a casa foi construída pelos pais da minha sogra e ninguém além da família morou ali anteriormente. Mas depois disso, nunca mais vi essa menininha. Essa mesma cartomante, com quem passei lá com a minha amiga, me disse o seguinte: tem um homem moreno que te observa no seu dia a dia e te espera no portão. Eu voltei de viagem e toda vez que saía de casa eu ficava olhando para os portões, mas nunca vi o tal do homem. O tempo passou e eu esqueci dessa história. Eu e o fulano compramos o nosso apartamento e acabei saindo da casa da sogra. Um tempo depois, minha cunhada ia se casar e morar um tempo lá. Minha sogra estava para voltar do Japão e iam morar todos juntos. Como meu cunhado era bem cético, eu chamei a minha cunhada e disse: Beltrana, a energia na casa da sua mãe é bem pesada. Como eu sei que o seu abençoado é cético, antes de se mudar, chama uma benzedeira para benzer a casa. E assim ela fez.
Arrumaram uma benzedeira japonesa e eu fui junto com meu sogro levar a benzedeira na casa. A mulher só falava japonês. Assim que entrou na casa, ela apontou o dedo para baixo e disse: "O negócio está lá embaixo." Descemos atrás dela. Ana, ela parou na porta do meu antigo quarto e começou a falar sem parar, tudo em japonês. Eu não entendia nada e olhava para o meu sogro e ele fazendo caras e bocas, super impressionado. E eu perguntava: o que ela está falando? O que está acontecendo? E ele fazia com a mão gestos para eu ficar calma. Eu sei que ela ficou ali um bom tempo falando e quando terminou ela conversou com meu sogro. Eles se despediram, ela se foi e então ele me disse. Ela falou que quando aqui ainda não era nem loteamento, era tudo matagal, um rapaz pardo resolveu cortar caminho pelo mato para chegar mais cedo em casa. E quando chegou bem aqui nesse lugar, um bando de assaltantes estavam dividindo o dinheiro de um assalto e resolveram matá-lo para que não houvesse testemunhas. E o rapaz ficou preso nesse lugar. Ela disse que conversou com ele, que chamou a família dele, que já estavam desencarnados, e ele finalmente pôde se libertar daquele lugar. Eu imediatamente me lembrei da cartomante que eu tinha passado anos antes e me lembrei também da sensação de sempre acordar de madrugada como se houvesse alguém me observando. E para mim fez todo sentido. Lembra que ela falou que tinha um homem sempre observando ela, um homem moreno e tal? Eu nunca conversei com a minha cunhada a respeito do período que ela morou na casa. Eu não sei se houve eventos estranhos. Eles são muito reservados, então eu não fico assuntando essas coisas. Hoje ninguém mais mora na casa, minha sogra faleceu e eles colocaram a casa à venda, já tem anos, mas até agora não conseguiram vender. Quando aparece alguém interessado, por algum motivo o negócio não vai para frente. E foi isso, Ana, relatei somente os fatos principais, mas aconteceram muitas outras coisas. Um beijo para você, para sua família, seus pets e para todos os lindos assombrados. Muito obrigada, um beijo para você. Interessante, né? Que essas coisas aí na casa e tal, a santa, o negócio indo para trás da santa. E essa menininha que apareceu e falou que o pai... Será que foi em outro lugar e essa menina estava perdida por aí, se ligou em você? Às vezes nem se ligou a você dentro da casa, foi em algum local fora e ela veio junto e ficou por ali. Vai saber. Pessoal, já moraram numa casa assombrada? Conta pra gente, deixe seus comentários, sempre com respeito, por favor. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.